Senhor? Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia no livro 1 Samuel, capítulo 17, versículo 39 a seguir. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 39 a seguir. Grato a Jesus por ministrar a sua palavra mais uma vez. Grato a Jesus, eu sou. Também louvo ao Senhor pela vida do irmão Renato, como nos convidou. Deus abençoe grandissimamente ao irmão Lauro, a todos que estão aqui de uma forma especial, aos irmãos que nos visitam também. Eu passei 2 zap entre ontem e ontem e convidei alguns irmãos e que bom que vocês estão aqui hoje para cultuar Deus conosco. Diz assim, 1 Samuel capítulo 17, versículo 39 a seguir. Glória a Deus. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que venha contra mim como pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. Amém? Tome seu assento, glorificando a Jesus. Aleluia. Eu posso usar esse microfone, hoje aqui que tem esse pedestal? Se a fiação dele alcança, né? Maravilha. Eu vou usar esse aqui então. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos num culto de quinta da vitória. E a maior vitória que você tem, nós temos estar na presença de Deus. Eu glorifico a Jesus por estar aqui hoje, porque até então, até o meio-dia de ontem, para mim estava incerto estar aqui, não por outra coisa, nem por falta de palavra, não, mas eu, desde domingo que vim no culto, eu acabei entusiasmando e lavando o meu cabelo e pegando aquele vento, e a partir daquele dia eu peguei um resfriado e eu estava lutando contra, e daí ontem eu não consegui trabalhar o período inteiro. Me encaminharam ao médico, o médico me encaminhou para fazer a primeira coisa, o teste da Covid, graças a Deus deu negativo, peguei o resultado ontem de meio-dia, e me receitou metade de uma farmácia e estou me medicando, e graças a Deus hoje estou melhor, pude trabalhar hoje e estou podendo falar melhor, então aqui estou à noite. Eu glorifico a Jesus por isso, porque Deus, Ele continua sendo fiel. Deus, quando tem algo na vida de alguém, Ele cuida. Por mais que nós venhamos a passar luta, problemas e tempestades, porque ninguém está livre, todos nós estamos sujeitos a passar por alguns perrengues nessa terra. Mas o mais importante é nós estarmos na luta, mas estarmos ligados com Jesus. O mais importante é nós estarmos talvez chorando, talvez muitas das vezes até pranteando por alguém ou por uma situação, mas o que vale mesmo é que por mais que o sofrimento venha nesta terra, e ele vem mesmo, Jesus nos diz o seguinte, que é para nós ter bom ânimo, porque se Ele venceu o mundo, nós venceríamos também. E é isso que nos move, vencer as dificuldades terrenas aqui, para um dia nos encontrar na glória com Jesus. Você é grato por isso? Amém? Louvado seja Deus. A nossa campanha, ela nos diz que é no alvo certo. E como eu já disse o irmão Renato que nos antecedeu aqui, não é o alvo que nós buscamos é Jesus. Seria até possível pregar sobre a crucificação de Jesus num culto como hoje. Mas Deus colocar uma palavra no meu coração
que eu fiz menção aqui juntamente com a igreja, que vai falar a respeito de Davi. E Davi, nós sabemos bem que foi um moço levantado por Deus. E a razão de Davi ser levantado por Deus é porque Saul desagradou ao Senhor. Saul tinha sido escolhido como o rei da nação de Israel, porque Israel desejava ter um rei igual às outras nações para comandar o povo. E Israel queria então, e Deus concedeu o desejo do povo de Israel. Escolheram então Saul. Só que Saul, a Bíblia vai nos dizer que era um jovem forte, um homem forte, de alta estatura, de bela formosura também, o qual se destacava entre os demais israelitas. A Bíblia vai dizer que esse homem então é colocado por Deus para liderar o povo de Israel. Só que esse homem, no meio da sua caminhada, ele começa a tomar algumas atitudes equivocadas, atitudes essas as quais não era de acordo com a vontade do Senhor. E por uma simples desobediência aos olhos dele, Deus pega e rasga, tira o seu reino das suas mãos e começa a então direcionar a pessoa de Davi. Quando Saul é rejeitado por Deus, Samuel pega e o repreende porque Saul então desobedecera à vontade do Senhor, que não era para oferecer um holocausto, mas Saul estava preocupada com a multidão. Saul era um homem de guerra e Saul estava naquele momento rodeado de muitas pessoas. Mas porventura Samuel ainda não tinha chegado a Gilgal, aonde Saul estava com seu exército numeroso e tendo apoio das pessoas. E por alguma circunstância, então ele resolve oferecer um holocausto, um sacrifício a Deus, para que então o povo ainda soubesse que Deus ainda estava com ele. Essa atitude de Saul custou nada mais, nada menos do que ele perder o reino das suas mãos e ser entregue a outro. E aqui eu aprendo algo muito importante que eu deixo para a sua vida. Às vezes nós nos preocupamos como é que estamos ao nosso redor. Às vezes o Senhor nos dá uma direção e parece que tudo ao nosso redor está caindo, parece que tudo ao nosso redor está dando errado. E às vezes o Senhor nos manda, não fica, permanece, continua, porque a promessa está de pé. Mas às vezes nós nos deixamos levar por uma circunstância aqui, uma circunstância ali, e sem querer ou querendo, às vezes acabamos saindo da direção de Deus. E isso, acredite você ou não, pode custar o cumprimento de algumas promessas na minha e na sua vida. Então aprenda uma coisa: quando o Senhor te diz fica, mesmo que a situação seja difícil, você continua onde o Senhor te colocou, continua onde Ele te pôs, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, Deus vai te orar. Aleluia. Glória a Deus. Amanda é sério. Aleluia. Aleluia. Tem como eu trocar essa água para mim, se por favor? Ela está gelada. Aleluia. Senão, não tem problema também. Se for possível, troca. Se tiver ela quente. Se não, pode pegar a torneira ali do... Também não tem problema nenhum. Só fazendo um favor. Senão, não falo mais daqui a pouco. Irmãos, e então, a partir desse momento, Samuel diz a Saul que o reino dele seria dado a outro, porque o Senhor já tinha escolhido alguém para pôr no seu lugar. O que me chama a atenção é que Deus então fala com o profeta Samuel: vai até Jessé, vai até Belém, porque lá eu já tenho me provido de alguém para ocupar o lugar de Saul. Samuel chega lá na casa de Jessé e ele vê Abinadab. E a Bíblia vai nos dizer que Samuel, olhando para Abinadab, já pensa em seu coração: com certeza é esse aí que o Senhor tem escolhido para ser o novo rei. O Senhor fala: Samuel, não atente tu para a aparência, porque enquanto tu olha para a aparência, eu, Senhor, olho para o coração. Talvez você nunca parou para pensar a razão porque você está na casa do Senhor e a razão porque Deus escolhe Davi. A Bíblia vai nos dizer no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, que Deus dá testemunho de Davi, dizendo: achei Davi, o homem segundo o meu coração, vírgula, o qual cumprirá toda a minha vontade. O segredo da vida de Davi não estava porque ele tinha um coração bom. Se fosse assim, não tinha adulterado com Betseba. Não estava porque tinha um coração bom. Não era esse
segredo? Porque ele matou Urias, esposo de Betseba, quando ele soube que essa estava grávida da parte dele. O segredo da vida de Davi, o qual Deus dá testemunho, é que este cumpriria toda a vontade do Senhor. E talvez você está na casa de Deus nesta noite, nunca parou para pensar o porquê que talvez Deus te chamou para você louvar o nome dele, para você pregar a palavra dele, para você cuidar, fazer alguma coisa para ele. Sabe por quê? Porque o Senhor chama e pega e trabalha com quem gosta de obedecer a sua voz. A Bíblia vai nos dizer então que passa Eliabe, primogênito, passa Abinadab, o segundo, passa Samar, o terceiro, e passa mais outros 3. Nenhum dos 6 o Senhor escolhe. E aí Samuel fica perturbado, porque ele era mandado à casa de Jessé para eleger um rei, e passa todos os filhos deste homem, e até agora o Senhor não tinha aprovado rei. E aí ele olha para Jessé, o pai de Davi, e pede: se acabaram-se os moços mancebos. E o Jessé responde: Samuel, é o seguinte, ainda tem um, mas ele não está aqui, está lá no campo cuidando das ovelhas. Enquanto os outros estão aqui, ele está lá fazendo alguma coisa. Enquanto esses aqui estão esperando, tem um pequenino, tem um rejeitado que está lá no campo cuidando das ovelhas. Deus diz o seguinte: Samuel, guarda-te de assentar na mesa. Aí Samuel fala: ninguém vai se assentar enquanto Davi não chegar. Mandam chamar Davi. E a Bíblia vai nos dizer que Davi era baixinho, cabelo ruivo, mas tinha boa aparência e boa presença. Ninguém poderia se assentar à mesa enquanto Davi não chegasse. Por quê? Por 2 razões. Primeiramente, porque Davi não tinha o direito de ser filho legítimo como os outros eram. Porque Davi era filho originário de um adultério, de uma relação ilícita que seu pai Jessé teve. O que me chama a atenção é que este mesmo, que era rejeitado pela família, que era rejeitado muitas vezes até pelo próprio pai, estava lá no campo cuidando das ovelhas, cuidando do pequeno rebanho. Mas este mesmo que muitas vezes fora rejeitado, Deus escolhe para ser o novo rei de Israel. Tenho algo do céu para dizer para alguém nesta noite, aleluia. Não importa o quanto te rejeita, o quanto te rejeitaram, o quanto irão te rejeitar, enquanto o mundo te rejeita, Deus te chama para ser alguma coisa. Aleluia! O equívoco de muitas pessoas, me perdoe dizer, não quero entristecer ninguém, mas o equívoco de muitas pessoas, aleluia, é às vezes querer receber o reconhecimento do seu próximo, quando Deus quer dar honra para a tua vida. Aleluia! Davi chega naquela casa, é ungido. E a Bíblia vai nos dizer no capítulo 13, versículo 14 deste mesmo livro, que então Samuel, vendo Davi chegar, pega o chifre, pega o vasilhame cheio de azeite e unge Davi. A partir dali a Bíblia nos deixa claro que o Espírito Santo começa a tomar posse da vida de Davi. O Espírito Santo começa a envolver a vida de Davi de um jeito extraordinário. Deixa eu abrir um parênteses e esclarecer algo aqui. Enquanto Davi estava lá no campo, Davi ainda não era cheio da presença de Deus, nem cheio da unção, nem havia promessa, mas ele continuava fiel àquilo que o pai dele tinha prometido e tinha ordenado para ele fazer. Porque ele mesmo vai dar testemunho diante de Saul, que estava lá na guerra, que quando ele estava no campo cuidando das ovelhas, vinha o leão, vinha o urso, ele mesmo com suas mãos pegava e exterminava tanto o leão quanto o urso, e conseguia assim que as ovelhas ficassem seguras. Tu acha que Deus chamou Davi em vão? Tu acha que Deus escolheu Davi por acaso? Não, porque com certeza Deus tinha visto o esforço de Davi quando não era ninguém lá no campo, tinha visto o esforço dele cuidando das poucas ovelhas. O que me chama a atenção é que então esse homem é cheio da presença de Deus, e a partir desse momento Deus não faz outra coisa na terra senão pegar e direcionar ele ao reino de Israel. O primeiro passo que Deus dá é levar Davi perto do rei, levar Davi perto do reinado, levar Davi à liderança da nação de Israel. De que modo? Quando Saul foi rejeitado, o Senhor amaldiçoou ele. E a Bíblia nos deixa claro que a partir desse momento,
Espíritos imundos começaram a atormentar a vida de Saul por ter desobedecido. Em outras palavras, a presença de Deus sai da vida de Saul e entra o espírito maligno. Mas Deus tinha um propósito com isso. Davi não era só um cuidador de ovelhas. Davi só não era filho rejeitado. Davi tinha algo diferente que não tinha no reino de Israel. E aqui eu aprendo algo muito importante. Se destaca aquele que tem a diferença na vida. Deus escolhe aquele que está mais capacitado. Deus escolhe aquele que tem algo diferente para oferecer. A diferença é que Saul, atormentado pelos espíritos, não ficava em paz se não fosse Davi tocar a harpa. Então toda vez que Saul era atormentado, chamavam Davi vinha e tocava a harpa. Até que então Davi fica definitivo junto com Saul. E Saul coloca sobre o povo de guerra para combater, para direcionar. Só que agora eu vejo um contexto bem interessante, que antes de Davi chegar até esse posto, Davi teve que encontrar algumas dificuldades. E quem de nós aqui dentro que não encontra dificuldades para se chegar a algum lugar? Quem de nós que não enfrenta problemas, que não enfrenta várias turbulências para conseguir chegar a algum lugar? Todos nós passamos por isso. Só que tem algo que me chama a atenção. Quando Davi, ainda ungido, estava cuidando das ovelhas, porque uma coisa é ser ungido, outra coisa é você tomar posse. Aprenda isso aqui pela misericórdia de Deus. Uma coisa é você receber a promessa, outra coisa é Deus começar a cumprir a promessa, outra coisa é você tomar posse da promessa. São 3 etapas na vida do crente, e queira você ou não, todos nós passamos. É o tempo que Deus fala, é o tempo que Deus começa a agir, e é o tempo em que Deus coloca onde Ele quer colocar. E esse tempo é que Davi, ungido, ainda continua cuidando das ovelhas. Até que então o povo de Israel estava numa guerra contra os filisteus. E entenda só, Saul tinha sido levantado com o propósito de destruir os filisteus. Mas por alguma circunstância esse homem falha. E quando acontece essa falha pela desobediência, porque uma coisa é você desobedecer por acidente, outra coisa é desobedecer você tendo recebido um alerta de Deus. É diferente, são 2 contextos diferentes. Aleluia, isso pode provocar muita mudança na vida. Entenda só, quando Davi estava no campo, ainda cuidando das ovelhas, mas já tinha recebido a promessa, já tinha recebido a unção, chega a Jessé e diz: Davi, meu filho, vai até o campo de batalha e vê, traz notícia dos seus irmãos, como é que eles estão. A Bíblia vai nos dizer que ele pega alguns grãos tostados, pega 10 pães, e esse era para os seus irmãos. Mas a Bíblia também diz que Jessé, o seu pai, ordena que ele pegasse 10 queijos e levasse ao chefe de milhares. Por quê? Porque então ele conseguiria se aproximar até os seus irmãos. Olha, entenda só uma coisa, eu meditava isso nessa tarde. A questão da negociação, ela não vem de hoje. A questão da barganha, ela não vem de agora, já existia. Então, esse homem envia seu filho Davi até lá. Davi chega ao arraial e vai até os seus irmãos. E o povo estava batalhando. Só que no campo de batalha havia um gigante, e nem era tão alto assim. Alguns pregam, me perdoem dizer, aleluia, respeito todo mundo que fala da palavra de Deus. Mas já vi pregadores dizer que Golias era um gigante imenso. Não, gigante não era assim tão grande não. Tinha 2 metros e 88 centímetros aproximadamente. Não era mais alto que isso não. A Bíblia deixa claro bem isso. Então havia esse homem lá lutando. Nenhum povo do exército de Israel tinha coragem de ir até o campo de batalha. Todos estavam amedrontados. Todo o exército de Israel estava recuado. Mas tinha alguém que tinha recebido uma unção na vida. Tinha alguém que tinha recebido uma promessa. E tinha alguém que vai até o campo de batalha sabendo notícia dos seus irmãos. A Bíblia vai nos dizer que então, quando ele interage, quando ele procura saber como estava a guerra, seus irmãos o repreendem. Seus irmãos começam a menosprezar. Eliabe, por exemplo, vai dizer: Davi, com quem tu deixaste as poucas ovelhas que tinha lá no pasto? Menosprezando Davi, menosprezando o pouco que ele fazia, menosprezando o cuidado que ele tinha com as ovelhas. Mas enquanto Davi estava ali preocupado com ele, seus irmãos, e preocupado com a direção e a situação do povo de Israel, Eliabe estava ali menosprezando. Mas Davi estava ali com uma outra intenção. Não era de apenas saber o que estava acontecendo, mas era de dar livramento ao povo de Israel.
Então a Bíblia vai nos dizer que esse homem ele começa a perguntar, a questionar o que ele receberia, ou qualquer homem receberia, por dar alguma coisa, por jogar aquele gigante por terra, por defender a nação de Israel. 3 coisas eram prometidas. Primeiro, você casaria com a filha do rei. Aleluia. Segunda coisa, o rei enriqueceria tal varão que vencesse aquele gigante. A quarta coisa, a terceira coisa, aliás, que toda a casa daquele homem estaria livre de impostos pelo resto da vida. Davi ouve isso, mas não foi isso que chamou a atenção dele. Porque o casamento que ele teve não trouxe felicidade para ele. Ele se casou com Milca era estéril, só deu problema. Mas outra coisa também, Davi não estava preocupado com o dinheiro, mas Davi estava preocupado com a reputação de Israel. É isso que fez a diferença para Deus chamar esse homem. É isso que destacou o interesse desse homem até na frente do campo de batalha e defender Israel. A Bíblia vai nos dizer que ele vai até Saul e conversa. Saul, quero ir lutar. Então Saul veste ele com a armadura dele. Davi tenta andar, como já fiz menção do texto sagrado, e Davi não consegue. Por quê? Porque a primeira coisa que nós devemos aprender: tem guerras que são minhas e tuas. Aleluia, que a arma do nosso irmão não vai funcionar para a nossa batalha. Tem batalha que eu e você vamos enfrentar, que eu e você precisamos ter as nossas próprias armas. E o que é essa arma? É oração, jejum, palavra, consagração e comunhão com Deus. Não ia dar certo Davi ocupar algo que não era da posse dele. Não ia dar certo Davi ocupar algo que não fazia parte da vida dele. Ele então rejeita aquela armadura e diz: não preciso disso, eu vou do meu jeito, eu vou do meu tipo. A Bíblia vai nos dizer que então, após ele rejeitar essa armadura, ele pega o seu cajado, toma nas suas mãos e vai em direção ao Golias. Cajado na Bíblia significa autoridade. Em outras palavras, Davi estava dizendo: eu dispenso a ajuda do homem, porque eu quero ir pela autoridade de Deus. Eu dispenso a mão do homem, porque para mim mais importante é a autoridade de Deus na minha vida. Aleluia. Davi pega o cajado. O que me chama a atenção é que Davi passou a vida inteira cuidando do rebanho e não tinha nenhuma arma específica, e não tinha nenhuma arma bélica para combater urso, para combater leão, qualquer outra presa que vinha contra as ovelhas. A Bíblia vai dizer que Davi não tinha um treinamento bélico, que Davi não tinha um treinamento como os soldados de Saul tinham, que ele não estava alistado naquele exército. Mas Davi tinha algo que o exército de Saul não tinha, que era a presença de Deus na vida dele. E é por isso que ele afirma: ei Golias, é o seguinte, tu está vindo aí com a espada, com lança, com escudo, não tem problema, eu estou indo contra ti, é em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Ele afirma isso após Golias zombar dele, porque Golias, quando vê Davi pegando o seu cajado, aleluia, ele diz: tu pensa que eu sou um cão que vem comigo, vem contra mim com paus, aleluia. Então Davi ouve aquilo, se aproxima do riacho. A Bíblia vai nos dizer que ele pega 5 seixos, e talvez você saiba o que são seixos. Seixos são aquelas pedras que muitas pessoas colocam nos jardins, só que tem uma diferença entre seixo e pedra. Todo seixo, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que ele escolhe 5 seixos. E você nunca se perguntou por que não foi 5 pedras? Se você olhar o que é um seixo e ver a formatura dele, você vai ver que ele tem a formatura de um triângulo. E se você perceber a diferença de seixo e pedra, você vai perceber que o seixo é liso e a pedra ela é áspera. Então tinha um propósito de Deus. Agora você nunca se perguntou ou por que ele pegou 5 pedras e colocou no forte e foi em direção ao Golias. Você nunca se perguntou ou por que naquele riacho tinha água, ou por que Davi estava ali. Você nunca se perguntou por que todo aquele cenário estava montado. Entenda uma coisa só: tudo que Deus faz com propósito. Se você olha para a Bíblia Sagrada, primeiro livro chamado Gênesis, Deus não faz o homem primeiramente para colocar no jardim, não. Deus prepara o jardim para colocar o homem. Deus
primeiro constrói todas as coisas, para depois no sexto dia fazer o homem à sua imagem e semelhança. Entenda o que Deus está falando nesta noite. Ele prepara tudo o que você precisa e te inclui na história. E o mais interessante é que quando o Senhor prepara, te coloca na história, não te coloca para ser envergonhado, não. Deus te coloca para você ser honrado. E talvez você pense: Léo, eu estou passando na prova, eu estou na dificuldade, não sei o que vou comer amanhã. Fique tranquilo, dê glória a Deus e pule de alegria, porque se você está na prova, tenha por certo, foi Deus que te colocou. E se amanhã você sair da prova, pode ter certeza, foi o mesmo Deus que te tirou. Tem gente que se escandaliza quando eu digo isso, sabe por quê? Porque, me perdoe dizer, tem gente que prega o evangelho por aí, onde cristão só tem bonança, não tem problema, onde cristão só tem vida boa, não tem problema. É mentira! Não existe evangelho desse jeito. Isso daí é porta larga e a ruína está próxima. Cristão passa por dificuldade. Todo aquele que é escolhido de Deus passa por problema, passa pela provação, passa pelo estreito. Não tem como fugir. Com Davi não foi diferente. Olha o que Deus dá de testemunho desse homem. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, o qual fará toda a minha vontade sobre a terra. A Bíblia vai nos dizer que então Davi corre para o campo de batalha e começa a falar com Golias. Golias tira uma com a cara dele, em outras palavras, começa a menosprezar, começa a dizer: Davi, é o seguinte, vou te pegar, vou te despedaçar e dar tuas carnes às aves dos céus e às bestas feras, e você não sairá ileso. Só que Davi, aleluia, não estava sozinho, como eu volto a afirmar. Davi não estava confiando no poder da funda. Davi não estava confiando no poder da pedra. Davi não estava confiando na sua força, mas estava confiando porque o Senhor já havia prometido que daria o gigante em suas mãos, tanto que antes dele ir para a guerra, lá no campo de batalha, ele afirma para Saul: Saul, me deixe lutar, porque o Senhor dos exércitos me dará esse gigante nas minhas mãos. Entenda uma coisa: tem briga que você não precisa entrar, tem batalha que você não precisa entrar, mas tem batalha que Deus vai te mandar entrar. E o que me chama a atenção é a comunhão de Deus com Davi, porque chega a revelar que antes de ir para o campo da batalha, Deus daria vitória para ele. Deixa eu liberar algo de Deus para a vida de alguém. Encare as circunstâncias, encare as dificuldades, porque se Deus te colocou no meio da guerra, pode ter certeza, não vai te envergonhar. Aleluia. A Bíblia vai dizer, e olha só, tem outro grande detalhe, talvez você leu esse texto e nunca percebeu. É a segunda vez que eu prego nesta palavra, segunda vez. Olha só, a Bíblia vai dizer que enquanto Davi era menosprezado e via a situação que ele estava enfrentando diante dele, porque Davi, creio que dava menos da metade de Golias. Só que tem uma grande diferença. Golias vinha com seu pajem de armas, o seu pajem trazia armas. Golias era alto, era grande, não podia se locomover com facilidade. E a Bíblia vai nos dizer que a sua armadura pesava cerca de 60 quilos, mas a sua lança pesava cerca de 7 quilos. Então ele tinha alguém específico que ia à frente dele para levar as armas, e conforme ele precisasse, então ele oferecia a Golias. E enquanto Golias estava confiando no poder da sua armadura, confiando no poder da sua altura, confiando talvez no seu treinamento bélico, Davi estava tranquilo, porque ele sabia que de um jeito ou do outro a situação ia acontecer, que de um jeito ou do outro ele iria sair vitorioso. Agora tu se pergunta, irmão Léo, você falou que ele pegou 5 pedras e precisou de uma. É verdade, Davi pegou 5 seixos e precisou apenas de uma. Sabe por quê? Porque não importa, aleluia, a quantidade de armamento que você tem, porque quando o Senhor quer fazer algo na vida de alguém, entenda isso, Ele faz com apenas uma circunstância, porque Ele não precisa de várias coisas para realizar algo. Deus, quando quer fazer, Ele trabalha com uma circunstância e cumpre o propósito na vida. A Bíblia vai nos dizer que então, quando Davi atira aquela funda, a pedra acerta na testa de Golias. Os irmãos conhecem a história.
Para abreviar, a Bíblia vai dizer, aleluia, que ele cai sobre o seu rosto. Essa história de dizer que Golias caiu para trás não é da Bíblia, não. Sinto lhe dizer, ele cai sobre o seu rosto, ele cai para frente. A Bíblia deixa claro isso. Entenda só uma coisa, a Bíblia também deixa claro que a pedra adentra a testa de Golias. Só que Davi ainda vai intervir no trabalho. Sobe, aleluia, coloca o pé em cima dele, tira a espada, vai lá e corta a cabeça. A partir daquele momento, Davi estava dizendo ao povo de Israel, a liberdade está proclamada. E estava proclamando aos filisteus que de agora em diante o seu reino seria findado. Sabe a palavra que eu trago? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Aleluia, se coloque em pé. Eu pedi para a banda bem rapidinho, cantar um louvor ali bem rapidinho, para nós não passarmos do tempo. Tem uns 5 minutos, quero ensinar dentro do canal.